Logo em seguida nós temos a guia servidor. Aqui temos informações sobre compartilhamento e usuários de modo geral. Essas guias aqui compartilhados são meio inúteis, tá bom? Arquivos abertos a mesma coisa, segurança de contas a mesma coisa. Em conexão, nós temos o nome do usuário conectado. Já aqui em usuários, você tem uma lista de usuários no Windows 10. Então aqui a gente tem uma lista com o nome de cada usuário que pode acessar o sistema. Então no Windows a gente tem vários tipos de usuários. Temos o usuário administrador, que é uma conta oculta que você pode habilitar nas configurações do Windows. Tem a conta convidado, a conta padrão, a minha conta Musashi, a conta Musashiden, que é uma conta secundária que eu uso. E essa daqui chamada WDA Utility Account. Então selecionando cada uma, ele mostra informações detalhadas sobre essa conta. O seu nome completo, o nome de usuário, para que ela serve. Então no caso da conta administrador, é uma conta interna para a administração do computador. Eu até o presente momento não fiz nenhuma conexão através dessa conta. A conta convidado também não acessei nenhuma. A default account a mesma coisa. A conta Musashi é a que eu mais acesso, é a minha conta padrão. Então no total eu realizei 713 conexões através dessa conta. Ela é uma conta com privilégios de administrador da máquina. E aqui a gente tem o status de cada um desses recursos. Por exemplo, ela está desativada? Não. Ela está bloqueada no momento? Não. Senha necessária para logar nela? Não, não e sim. Na verdade, essa conta Musashi ela tem senha. Eu criei uma senha para ela, mas por algum motivo ele fala que aqui não é necessário uma senha para fazer login nela. Mas enfim. A conta Musashiden eu usei mais para produzir videoaulas para o canal e para o meu curso de Windows 10. Então eu realizei poucas conexões através dela. Só 49. Então por aqui você pode monitorar suas contas e monitorar também quantas contas você tem no total. Basicamente isso. Essa guia aqui é inútil, não vou falar, tá bom? Essa daqui, grupos globais, é a mesma coisa basicamente. Vai informar os membros do grupo. Ou seja, o tipo de conta que existe no sistema, tá? A mesma coisa. Aqui em compartilhados você tem recursos compartilhados na rede, ou que podem ser compartilhados na rede. Então por padrão eu tenho essas pastas aqui. A pasta admin, o disco local C, o disco D, a partição F. Todas elas possuem recursos que são compartilhados e que eu posso acessar remotamente, através de uma outra máquina. É basicamente isso. Já aqui em monitor nós obtemos informações sobre o vídeo de modo geral, tá bom? Algumas dessas guias aqui são inúteis. As que você pode monitorar aqui dentro é a guia Vídeo PCI/GP, onde você tem o nome do adaptador gráfico, que mais uma vez, no meu caso, é a ATI Radeon HD 3100, tá bom? Aqui em GPU nós temos informações detalhadas da placa de vídeo. Mais uma vez, placa de vídeo on-board no meu caso. Então eu tenho a data da sua BIOS, o seu código, o nome do seu modelo, o seu clock e assim por diante. A versão do DirectX que ela suporta, então no máximo ela suporta o DirectX 10. E aqui embaixo você pode observar o seu uso. Então no momento o Windows está utilizando 41% da minha placa de vídeo on-board. Aqui a gente tem a memória total dela, ou seja, a memória dedicada da placa de vídeo on-board. Daí aqui a gente tem o uso de memória dela, que varia o tempo todo. Já na guia monitor você tem informações sobre o seu monitor. O meu monitor no caso é o Philips 236V4. Então aqui eu tenho o seu nome, o seu modelo, o seu tamanho, que é 23 polegadas, a data de fabricação, o número de série, a frequência que ele suporta e assim por diante. Então se você quiser obter informações sobre o seu monitor, como a resolução máxima que ele suporta, a sua densidade de pixels, a frequência que ele suporta em cada resolução, tudo isso você pode encontrar aqui dentro da guia monitor, tá bom galera? Essa é uma guia também bastante importante aqui dentro do AIDA Extreme. Já em desktop você tem basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que aqui a gente tem informações sobre os efeitos gráficos que estão habilitados. Em modo de vídeo você pode obter informações detalhadas sobre a taxa de atualização e a profundidade suportada em cada resolução. Então se eu escolher a resolução 1024 por 768, eu posso obter uma frequência de 75 Hz. Daí aqui a gente tem informações sobre o OpenGL, a sua versão. Já aqui em GPU nós temos informações detalhadas sobre a placa de vídeo on-board mais uma vez, ou seja, a velocidade do seu clock, mais algumas informações detalhadas, o clock máximo de memória dessa placa de vídeo on-board, os seus recursos e assim por diante. No meu caso é uma placa de vídeo on-board, então ela não suporta basicamente nada aqui em cima.
Já essas outras guias aqui são inúteis. Em seguida nós temos a guia multimídia. Aqui nós temos informações sobre os drives de som, tanto a saída de som quanto a entrada de som. Então aqui eu tenho uma lista de dispositivos cujos drives estão instalados no meu Windows. Isso não quer dizer que eu utilize todos eles, eu só utilizo um microfone e um headphone, ambos separados. Se você quiser obter informações sobre o seu drive de som aqui dentro, é só clicar sobre a guia HD Áudio, que aqui você tem informações sobre o seu chipset. No meu caso, como eu falei, eu tenho dois. Um chipset controla a saída de áudio pela entrada HDMI e o outro chipset é o que controla a saída e entrada de som, que é o driver da Realtek, tá bom? Então são portas diferentes. Já essas outras guias aqui são inúteis também. Em seguida nós temos a guia Armazenamento, onde obtemos informações sobre armazenamento no Windows 10. Armazenamento do Windows. Aqui a gente tem uma descrição com todos os dispositivos que estão relacionados com o armazenamento do sistema. Isso inclui o HD, o drive leitor de CD e DVD, os controladores SATAs, que no meu caso é o HCI SATA padrão. Eu tenho também o Virtual Clone Drive, que é um drive virtual que eu geralmente utilizo para emular imagens ISO. Daí clicando em cada um você obtém detalhes sobre os mesmos. Por exemplo, o HD, a data do controlador, a versão do controlador e assim por diante, tá bom? Se você quiser monitorar o seu HD e as partições criadas dentro dele, é só clicar em discos lógicos, que aqui eu tenho uma lista contendo todas as partições que eu criei no meu HD. Já essa guia chamada discos lógicos, ela vai te mostrar todas as suas partições criadas no HD ou no seu drive SSD, vai mostrar as letras do seu drive óptico, ou seja, o leitor de CD e DVD, tá bom? Então aqui ele mostra as letras atribuídas a cada uma das partições e ao leitor de DVD, o sistema de arquivos, o tamanho de cada um, o total de espaço livre, só que aqui as informações aparecem meio bagunçadas, já que em discos físicos é basicamente a mesma coisa, só que aqui se refere apenas ao HD. Então aqui no caso eu só tenho um HD conectado no computador, um HD de aproximadamente 500 GB, na verdade é 465 GB, beleza? E eu tenho nele criado 3 partições, C, D e F. Daí tem essa daqui que é criada pelo próprio Windows, mas ela é oculta. Então aqui eu tenho o tamanho de cada um em megabytes. Já em discos ópticos, eu tenho a lista de drives leitor de CD e DVD. No caso eu só tenho um aqui, esse Albi Clone Drive aqui, se refere ao aplicativo do Clone Drive, que cria um drive virtual, como eu falei para vocês, que é esse daqui, tá bom? E ele serve para emular imagens ISOs. Então aqui no caso eu tenho um leitor da Pioneer BDRW, modelo BDR209D, é um leitor Blu-ray, ele lê e grava Blu-ray, DVD comum, CD comum também. Então aqui eu tenho a data do seu firmware, a versão do firmware, o fabricante, a sua interface e assim por diante. E o mais importante, a velocidade de gravação. Então se você instalou um drive novo no seu computador e não quiser ter que navegar até o site do fabricante para obter informações sobre a velocidade de gravação e leitura, você pode obter tais informações por aqui mesmo. Então aqui ele me informa a velocidade de gravação do disco Blu-ray, Blu-ray Dual Layer, que é 14 vezes, Blu-ray regravável, que é 2 vezes e assim por diante, tá bom? A mesma coisa se aplica a DVDs comuns, DVD RW, DVD-R, DVD Dual Layer, CDs comuns. Então aqui eu tenho o tipo do disco e a sua respectiva velocidade de gravação suportada pelo drive, certo? Aqui é a mesma coisa, só que para leitura. A velocidade de leitura máxima de um Blu-ray, um DVD comum e um CD-ROM. Daí aqui eu tenho informações mais detalhadas. O que ele suporta fazer com cada modelo de disco. Então alguns ele consegue ler e gravar, outros apenas fazer a leitura, alguns ele só consegue fazer a leitura e outros ele não consegue fazer uma coisa nem outra, tá bom? Aqui não é muito relevante, essa guia ATA também não é muito relevante. Por último aqui a gente tem essa opção chamada Smart. O Smart, galera, ele é um sistema de diagnóstico embutido na grande maioria dos HDs. Aliás, basicamente todo HD tem essa ferramenta Smart embutida dentro dele, que vai monitorando vários aspectos do HD, a taxa de erro, falhas, o total de falhas, esse tipo de coisa, tá bom? Então ao longo da vida útil do HD, ele vai monitorando e somando cada uma dessas informações.
Eu não vou entrar em detalhes a respeito de cada uma dessas opções. Só que aqui na última coluna, ele fala o estado de cada uma dessas opções. Então, no meu caso, está tudo ok. O valor é normal, sempre funcionará. Então, embora eu já tenha esse HD já faz mais de 5 anos, ou aproximadamente isso, ele nunca teve nenhum tipo de falha crítica, por enquanto. Então está tudo normal dentro dele. Daqui em cima ele me informa a temperatura atual do HD, no meu caso é 29 graus. A vida útil da unidade, ou seja, a expectativa de vida útil do HD, no caso ele não informa nada. A quantidade restante de gravações que eu posso realizar no HD, que no meu caso é 1.22 TB. O tempo total de atividade do HD, ou seja, o tempo em que ele permaneceu ligado. Então aqui ele permaneceu ligado num total de 820 dias. Isso equivale a aproximadamente 2 anos e meio. Já essa opção quantidade restante de gravações é basicamente uma estimativa do total de gravações que eu ainda posso realizar no HD, mas isso aqui não pode ser levado muito a sério porque, para falar a verdade, um HD ele suporta muitas regravações, tá bom, galera? Claro que eventualmente ele pode falhar por qualquer motivo, mas isso demora para acontecer. Mas de qualquer forma, aqui você pode ter uma ideia, uma estimativa da vida útil do seu HD, se ele está ok ou se tem algum sinal de alerta aqui dentro dele. Então assim você pode ter uma ideia se ele está prestes a falhar ou se ele está normal. No meu caso, o meu HD está normal.